Mortos não bebem espumante. Marina Santana sabe disso. Ela sabe disso com a mesma certeza que sente o peso da aliança de casamento guardada na gaveta em casa. Tão certo quanto ela conhece o tom exato dos olhos de sua filha. Tão certo quanto ela sabe há 7 anos que seu marido, Rafael, está morto. No entanto, ali está ele, sentado na poltrona 2A, completamente vivo, saboreando bolhas douradas numa taça de cristal. O mundo para. Os motores do avião desaparecem. Só há o sangue batendo nas orelhas de Marina. A bandeja escapa dos dedos, batendo no carrinho com um estrondo que ela mal registra. É ele. Não alguém parecido. É ele. O jeito como sua mandíbula se contrai, quase imperceptivelmente, antes que ele sorria. A pequena cicatriz atrás da orelha direita, que ela costumava beijar. Luna herdou uma exatamente no mesmo lugar. O corredor estreito do avião se estende inexplicavelmente longo, a realidade se distorcendo enquanto seu cérebro rejeita o que seus olhos insistem ser verdade. Marina. A voz da colega parece vir de debaixo d'água. Beatriz. O nome dela é Beatriz. Mas agora Marina mal consegue se lembrar do próprio nome. Marina, você está pálida. O que está acontecendo? Sua língua parece inchada. O que ela poderia dizer? Que o amor de sua vida, que foi declarado morto, está sentado na classe executiva, tomando espumante? Beatriz aperta seu cotovelo. Marina, você está me assustando. Está tremendo feito vara verde. Ela desvia o olhar de Rafael. Não pode ser Rafael, mas é. Gotas de suor surgem ao longo da linha do cabelo. O fato é que ela já o alucinou antes. Vislumbrou o perfil dele em multidões, ou sentiu seu cheiro em estranhos que passavam. Nos primeiros dias de luto, tinha visto ele em todo lugar, mas nunca era ele. Ela dá um passo à frente enquanto o homem ri. Aquela risada, mais intensa que sua voz. O som, vindo do fundo do peito, sempre começava com uma breve inspiração antes de crescer. A risada que aquecia a cozinha deles nas manhãs de domingo, que ela sentia vibrar contra os lábios quando beijava sua garganta. O riso que ela pensou que a filha deles nunca conheceria. Preciso atendê-lo. Ela sussurra, a voz falhando. O quê? Não, você precisa sentar antes de desmaiar. Beatriz argumenta. Marina balança a cabeça, encontrando uma estranha clareza no caos de sua mente. Preciso vê-lo de perto. Precisa matá-lo, beijá-lo, gritar até a garganta sangrar. Cada passo em direção a ele parece caminhar em areia movediça. 7 anos chorando até dormir. 7 anos trabalhando em turnos duplos para pagar as contas. 7 anos assistindo os olhos de Luna se iluminarem a cada nova fotografia do pai morto. Por que fingir estar morto? Por que não simplesmente terminar tudo? Nada disso faz sentido. Marina está ficando louca? A mulher ao lado dele nota sua aproximação. Mais espumante, por favor. Ela diz, seu tom carregando a expectativa de alguém que nunca ouviu um não na vida. E então, ele olha para cima. Aqueles olhos. Meu Deus, aqueles olhos. Castanhos profundos com reflexos dourados distintos perto da pupila. Olhos nos quais ela mergulhou enquanto faziam amor, enquanto brigavam, enquanto sussurravam promessas que aparentemente não significavam nada. Luna tem esses mesmos olhos. Uma onda de vertigem faz a cabine girar. Mais espumante, senhor? Ela consegue perguntar. A voz monótona enquanto o olhar dele encontra o dela. Desliza sobre seu rosto com cortês desinteresse. Nem um lampejo de reconhecimento. Nem uma batida de choque espelhando o dela. Por favor, ele diz com um sorriso que não alcança os olhos. Então, com uma piscadela, acrescenta. Não seja econômica com o pobre mortal aqui. A loira ao lado dele ri, seus dedos apertando possessivamente o braço dele. Algo se fratura dentro do peito de Marina. Essa cantada casual de um homem usando o rosto do seu marido. É obsceno, errado de formas para as quais ela não tem palavras.
Ela serve mecanicamente, o espumante tremendo sobre a borda da taça enquanto o avião encontra uma pequena turbulência. Ou talvez sejam apenas suas mãos. Desculpe, ela consegue dizer, limpando o derramamento com um guardanapo trêmulo. Sem problema, Rafael diz. As pontas dos dedos dele se tocam quando ela lhe entrega a taça. Ele realmente não sente nada? Nem mesmo o mais fraco eco do que eles foram? Não sente. Ele já se virou, atenção de volta à loira, a cabeça inclinada em direção a ela como se Marina fosse menos que um fantasma. A certeza de que este é seu marido colide com a absoluta impossibilidade de seu comportamento, e a dissonância é fisicamente dolorosa. Ela recua com pernas que não consegue mais sentir. Bile subindo na garganta, amarga e ardente. Seu marido está morto. Ela identificou o carro destruído. Planejou o funeral. Passou 7 anos tentando manter a memória dele viva para Luna. No entanto, aqui está ele, vivo, bebendo durante o dia com outra mulher. Marina mal consegue chegar ao minúsculo banheiro do avião antes que seus joelhos cedam. O rosto de Luna nadando em sua mente. Luna, que mantém a foto de Rafael ao lado da cama e beija boa noite. Luna, que na semana passada perguntou: se papai está nos olhando do céu, ele sente falta de poder nos abraçar? Tremores violentos sacodem seu corpo, enquanto 2 verdades irreconciliáveis travam guerra. Seu marido está morto. Seu marido está na poltrona 2A. Se é realmente ele, então tudo foi construído sobre mentiras. Se não é ele, então ela finalmente quebrou sob o peso de uma morte da qual nunca se recuperou. O que é pior? Marina não tem certeza. O avião pousa com um solavanco que Marina mal registra. Ela joga água fria no rosto, o choque trazendo clareza momentânea. Precisa de respostas. Precisa delas como pulmões afogados precisam de ar. Precisa delas por Luna, que merece saber se o pai ainda está vivo. Quando emerge, Beatriz olha para seu rosto e sussurra: o que aconteceu? Todo mundo já desembarcou. Você sabe que não deveria ficar no banheiro durante a aterrissagem. Marina fixa o olhar na poltrona 2A, agora vazia. Suas mãos pararam de tremer. O choque inicial endureceu em algo mais frio, mais afiado. Aquele homem, ela diz, sua voz baixa e perigosa até para seus próprios ouvidos. O que estava sentado ali? Preciso do nome dele, informações, tudo. Beatriz segue seu olhar, confusão marcada em suas feições. Por quê? Ele fez algo inapropriado? Bem, Marina responde. Ou eu finalmente perdi completamente a cabeça, ou meu marido morto fingiu a própria morte. Então, bem inapropriado, sim. As sobrancelhas de Beatriz sobem alarmantemente. Marina, do que você está falando? Deus! Ela soa insana. Marina percebe ao encontrar o olhar confuso de Beatriz. As pessoas não voltam dos mortos. Exceto Rafael, aparentemente. Você pode me ajudar ou não? Ela insiste. Isso é contra as normas. Você sabe disso. Por favor. A palavra sai crua, despida de dignidade. Eu não pediria se não fosse importante. Beatriz a estuda por um longo momento. Vou ver o que consigo descobrir, mas você precisa sair deste avião antes que a equipe de limpeza chegue. Me espere no lounge da executiva. Marina acena, grata. Obrigada. O terminal zumbi com atividade vespertina, enquanto ela se afasta do avião com pernas bambas. Uma parte dela anseia por correr atrás de Rafael neste exato instante. A outra insiste que precisa de provas, precisa de confirmação antes de... Antes de o quê? Confrontar um homem que olhou para ela como uma estranha? Ele não a reconheceu, nem um pouco. Se Marina tinha uma certeza, era esta. A entrada do staff para o lounge requer seu crachá. Dentro, a atmosfera silenciosa e iluminação suave proporcionam alívio abençoado da sobrecarga sensorial do terminal. Ela precisa ligar para Otávio. Otávio estava lá na noite do acidente. Otávio identificou o corpo. Otávio vai dizer que ela está perdendo a cabeça. E talvez Deus,
Talvez isso seja um alívio comparado à alternativa. Ela se move até o banco de telefones ao longo da parede dos fundos, longe de olhos curiosos. Ele atende no terceiro toque. Alô, sou eu, ela diz, a voz quebrando apesar dos esforços. Marina, o que houve? A Luna está bem? Otávio pergunta, preocupação imediata enchendo sua voz. Ela está bem. Marina pressiona a testa contra a parede fria ao lado do telefone. Olha, Otávio, não sei como te dizer isso, mas... Marina, você está me assustando. Otávio interrompe. Onde você está? São Paulo, escala. Ela puxa um suspiro irregular. Me escuta, Otávio. Eu vi o Rafael. Um longo silêncio se estende por tempo demais. Você me ouviu? Marina insiste. Ouvi. Otávio finalmente responde. Sua voz mudou. Ficou cautelosa. O quê? O que você quer dizer com viu o Rafael? No meu voo. Classe executiva. As palavras saem frenéticas. Era ele, Otávio. Os olhos dele, o riso, tudo. Outra pausa. Marina... Otávio hesita. Marina acha que ouve ele umedecer os lábios. Rafael está morto. Você sabe disso. Marina luta contra o impulso de bater o telefone. Eu sei o que vi. Ela insiste. Servia espumante para ele. Estava a centímetros do rosto dele. E o que ele disse? O tom de Otávio aguça levemente, fazendo Marina congelar. Nada. A admissão parece engolir vidro. Ele não me conheceu. Tá bom, olha, Marina. Otávio suspira, o som estalando através da conexão. Você está trabalhando demais. Quanto você dormiu ontem à noite? E anteontem? Isso não é sobre sono, Otávio. Quando foi a última vez que você tirou uma folga de verdade? Ele insiste. Lembra daquela viagem que falamos de levar a Luna para a Disney? Talvez seja a hora. Ela se apoia contra a parede, subitamente exausta até os ossos. Eu sei o que vi. Ela repete, mas a dúvida se infiltra. É o homem que eu amo, Otávio. Ela diz antes de se corrigir. Amava. Você realmente acha que eu não o reconheceria? Mas lá no fundo, a dúvida se infiltra. E se Otávio estiver certo? Talvez as longas horas, as viagens constantes, o estresse de ser mãe solteira finalmente quebraram algo essencial dentro dela. Marina. Otávio suspira. Lembra do ano passado, quando você achou que ouviu ele chamando seu nome naquele restaurante? Isso foi diferente. Marina rebate. Olha, Otávio, tudo o que estou dizendo é... Você tem certeza de que era ele? Ela insiste, sentindo-se tonta. Naquela noite, o corpo que você identificou. Você tem certeza? Marina. Otávio a repreende gentilmente. Qual é? Você tem certeza, Otávio? A linha fica cheia de estática com sua hesitação. O acidente foi feio, Marina. Os ferimentos foram significativos, mas sim, tenho certeza. O pai dele estava lá também, lembra? Ela aperta os olhos. Não tinha visto o corpo ela mesma. Não conseguiu suportar vê-lo daquele jeito, quebrado e imóvel. Confiou em Otávio e Samuel Costa para cuidar da identificação, dos preparativos. Claro, ela murmura. Desculpa, não sei o que deu em mim. Não se desculpe. Otávio diz rapidamente. Só cuida de você, tá? Pelo bem da Luna, se não pelo seu. Luna. O pensamento da filha a centra como sempre. Você está certo, ela concede. Acho que estou só exausta. Muitos voos seguidos. Provavelmente é isso, Otávio diz, alívio evidente em sua voz. Me liga quando chegar em casa, tá? Vou passar lá. A gente conversa mais. Tá. Obrigada, Otávio. Ela desliga, o receptor de plástico escorregando dos dedos subitamente sem força. Está perdendo a cabeça. Tem que ser isso. A conselheira de luto havia alertado sobre isso, como a mente às vezes pode rejeitar uma perda tão completamente que cria cenários elaborados de reencontro. Rafael se foi. Ela aceitou isso na maioria dos dias. Mas às vezes, como hoje,
A ferida parece tão fresca quanto há 7 anos. Ela aceitou a morte dele, mas não superou. Não superou ele. E às vezes parece que nunca vai superar. Ela deveria voltar para o avião. Está a meio caminho da porta quando Beatriz entra correndo, levemente sem fôlego. Aqui está você, ela diz, aproximando-se com um papel dobrado na mão. Eu verifiquei a lista de passageiros como você pediu. Marina balança a cabeça. Tudo bem, acabei de falar com um amigo. Acho que estou tendo algum tipo de reação ao estresse. A expressão de Beatriz muda. Certo. Bem, o nome do cara é Rafael Henrique Costa. Marina, o quê? Ela sussurra. O chão parece cair de sob os pés de Marina. Esse é o nome do marido dela. Não parecido, não próximo. Exato. Me deixa ver, ela sussurra. A realidade fria batendo de volta em ondas. Beatriz entrega o papel, preocupação evidente em sua testa franzida. Ele está indo para um hotel chique no centro, de acordo com os detalhes da reserva. Ela explica, embora Marina mal esteja ouvindo. Ela acabou de se convencer de que estava alucinando, que sua mente adulta de luto havia conjurado um fantasma. Mas alucinações não reservam passagens de classe executiva com seus nomes reais, e certamente não reservam quartos em hotéis luxuosos. Beatriz, ela diz, sua voz soando estranha para seus próprios ouvidos. Preciso que você me cubra com o comandante. Diz que fiquei doente. Intoxicação alimentar. Qualquer coisa. O quê? Mas temos retorno em 70 minutos. Eu sei. E sinto muito. Marina cerra os punhos. Mas preciso encontrá-lo. O olhar de Beatriz é penetrante. O que você está planejando fazer? Não sei. Conseguir respostas. Determinação endurece sua voz. Luna merece respostas. Ela é uma boa menina. Beatriz diz com um pequeno sorriso. Marina concorda, uma risada estrangulada escapando. Ela também está convencida no momento de que meu melhor amigo não é humano. Mas fora isso... O quê? Beatriz pisca. Marina acena com uma mão desdenhosa. Nada. Só uma fase pela qual ela está passando. Está convencida de que meu amigo Otávio se transforma em lobo à noite. Tenho que ir agora, Marina diz, sentindo que estão se desviando do assunto. Você me cobre? Beatriz hesita, então acena. Tá bom. Ela aperta o braço dela. Vai. Eu cuido do comandante. Marina acena uma vez, então sai correndo do lounge, propósito a empurrando para frente. As informações do hotel na lista de passageiros mostram para onde seu marido está indo. Vai começar por lá. Vai encontrá-lo. Vai conseguir respostas. Porque se Rafael Henrique Costa está vivo, então todo o resto é mentira. E ela vai descobrir por quê. O táxi custa mais que a prestação mensal do carro de Marina. Ela não se importa. Dinheiro, segurança no emprego, pensamento racional, tudo foi incinerado pela verdade impossível queimando através de suas veias. Seu marido está vivo. A chuva bate nas janelas do táxi, enquanto ele para em frente a um complexo moderno de vidro e pedra. O tipo de lugar que cobra extra pelo privilégio de respirar seu ar rarefeito. O tipo de lugar que Rafael sempre preferiu, seus gostos moldados por uma vida inteira de privilégio da família Costa. Marina paga o motorista, sua mente repetindo aquele momento no avião num loop excruciante. A piscadela casual, a falta de reconhecimento, o vazio que se seguiu. Não pode ser ele. Rafael a amava. Ela sabe disso. Nunca duvidou disso. Mas então, por que agir como se nunca tivesse visto Marina antes? O lobby reluz com mármore polido e iluminação suave. Uma lareira maciça de pedra crepita em seu centro, cercada por assentos de couro elegante, onde hóspedes bem vestidos tomam coquetéis coloridos. Marina se aproxima da recepção, subitamente consciente de seu uniforme de aeromoça amarrotado e do olhar selvagem que deve ter nos olhos. Boa noite, a recepcionista diz, sua plaqueta dizendo Carla. Você tem reserva conosco? Não, eu... Marina engole seco.
Agora que está aqui, as palavras parecem absurdas em sua boca. Preciso ver um dos seus hóspedes, Rafael Costa. O sorriso de Carla não vacila, mas cautela profissional se instala atrás de seus olhos. Sinto muito, mas não fornecemos informações sobre nossos hóspedes. Eu entendo, mas... Marina se inclina para a frente, baixando a voz. Você poderia ao menos ligar para o quarto dele? Dizer que Marina Santana está aqui? Receio que não. O sorriso permanece fixo, mas seu tom endurece levemente. Desespero arranha a garganta de Marina. Ela alcança a carteira e puxa uma fotografia desgastada. Suas mãos tremem enquanto a coloca no balcão. Este é ele, ela diz. Você o viu hoje? A foto mostra Rafael no último aniversário deles, a cabeça jogada para trás em risada enquanto Marina plantava um beijo surpresa em sua bochecha. Carla olha para a foto, sua expressão cuidadosa. Senhora, eu realmente não posso... Por favor, Marina sussurra. Ele é meu marido. Algo em sua voz, a dor crua e sem filtro, faz Carla hesitar. Sinto muito, mas... Um palavrão do outro lado do lobby a interrompe. Marina se vira e o mundo para de girar. Rafael está perto dos elevadores, checando o relógio. Ele mudou desde o voo, agora vestindo jeans escuros e um suéter de cachemire cinza. A loira não está em lugar nenhum à vista. É ele, Marina sussurra, mais para si mesma que para Carla. Ela agarra a foto de volta, enfiando-a no bolso enquanto se move através do lobby como uma sonâmbula. A distância entre ela e seu marido ressuscitado parece tanto infinita quanto inexistente. Marina para bem atrás dele, perto o suficiente para captar o fraco cheiro de sua colônia. Rafael, ela diz, sua voz mais firme do que se sente. Ele se vira, a testa franzida em leve confusão. Sim? Seus olhos escaneiam o rosto dela, e por um segundo de partir o coração, Marina acha que vê algo vacilar por trás deles. Precisamos conversar, ela consegue dizer. Não se preparou para este momento. Não planejou o que dizer quando cara a cara com seu marido morto. Sua expressão muda para leve surpresa. Ah, ele diz, reconhecimento lampejando em seu rosto. É você. Marina suspira. Você se lembra de mim? Ela respira. Claro, Rafael dá de ombros. A aeromoça do avião. O alívio desvanece tão rapidamente quanto veio, deixando-a vazia. A aeromoça? Ela repete sem expressão. Só isso? É tudo que você tem? Rafael pisca para ela. Desculpa, deveria ter mais alguma coisa? De trás deles, Carla se aproxima cautelosamente. Senhor Costa, está tudo bem? Acho que sim, ele responde, seu tom intrigado, embora seus olhos nunca deixem o rosto de Marina. Esta mulher está incomodando o senhor? O que você quer dizer com incomodando ele? Marina explode. Ele fingiu estar morto pelos últimos 7 anos e eu estou incomodando ele? Os olhos de Carla se arregalam. Vou chamar a segurança, ela diz, já girando em direção à sua mesa. Ei, calma. Rafael levanta uma mão. O que você quer dizer com fingiu estar morto? Não fingi nada. Tenho só andado por aí feito uma pessoa bem viva. A resposta casual acende algo em Marina. Isso é tão totalmente Rafael. Aquele tom levemente presunçoso e esperto era seu clássico mecanismo de defesa quando encurralado. Um de muitos comportamentos de garoto rico que ela catalogou, como a forma que ele dava gorjetas generosas pelo menor defeito no serviço, ou seu choque mal disfarçado quando viu pela primeira vez o minúsculo apartamento dela com sua mobília de segunda mão, como se tais condições de vida fossem puramente teóricas até aquele momento. Isso é aconchegante, ele tinha dito, tentando diplomacia enquanto examinava o pequeno estúdio dela. Você quer dizer pequeno, ela tinha respondido. Quero dizer eficiente, ele tinha corrigido. Como um submarino. Ela tinha jogado uma almofada nele e ele tinha pegado com facilidade, rindo. O quê? É um elogio. Eu gosto de submarinos. Bem náutico.
A memória colide contra o presente. Este é ele. Este é inegavelmente, inequivocamente Rafael, do arco de sua sobrancelha, a maneira como fica com o peso levemente equilibrado no pé direito. Onde você esteve? Ela exige, sua voz quebrando. Como pôde fazer isso comigo? Fazer o quê? Ele pergunta, perplexo. E estive em vários lugares. Você teria que ser mais específica. Antes que possa pensar, a palma de Marina conecta com a bochecha dele num estalo agudo que ecoa através do lobby. Dor imediatamente irradia pelo braço dela. É como dar um tapa em mármore, mas Rafael mal se encolhe. Apenas seus olhos reagem, piscando momentaneamente de castanho para um dourado luminoso conforme suas pupilas dilatam. Uma revelação de fração de segundo, desaparecida quase antes de aparecer. Mas Marina captura. Os olhos dele costumavam fazer isso. Ela nunca conheceu mais ninguém com olhos que pudessem fazer isso. E ela percebe com clareza súbita que ele nunca quis falar sobre isso. Mudava de assunto sempre que ela mencionava seus estranhos olhos dourados. Ele tinha sido amoroso, charmoso, caloroso, mas também reservado. Ela se lembra. De alguma forma, seu luto havia convenientemente feito ela esquecer isso nos últimos 7 anos, que ele tinha sido misterioso. Mas agora ela se pergunta: o que ele estava escondendo dela? Não faço ideia de quem você é, Rafael diz, sua voz mais baixa agora. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Confundindo? Marina ri. Você acha que eu não reconheceria meu próprio marido? Vários hóspedes se viram para olhar. Carla e outro membro da equipe trocam olhares arregalados, presos entre protocolo e fascínio com o drama se desenrolando. Você acha que eu não saberia se tivesse me casado? Rafael contra-argumenta, incredulidade se infiltrando em seu tom. Marina quer sacudi-lo. Você é Rafael Henrique Costa. Ela começa. Sim, obrigado. Sei quem sou. Ele interrompe. Filho de Samuel e de Ana Costa. Ela continua inabalável. Nascido em 17 de maio de 1991. Toma seu café preto, exceto aos domingos quando inexplicavelmente quer leite. Tem uma marca de nascença em forma de borboleta na parte inferior das costas, que você chama de sua marca registrada. Rafael a encara, a cor drenando de seu rosto. Você odeia coentro e diz que tem gosto de sabão. Dorme com a janela aberta mesmo no inverno. Dobra suas meias em vez de enrolá-las. E quando você se assusta, ela acrescenta. Seus olhos brilham em dourado como fizeram quando te dei um tapa. Ao redor deles, o lobby ficou silencioso, espectadores fascinados pela cena se desenrolando. Você nunca explicou isso. Marina pressiona, sentindo uma rachadura em sua fachada. Assim como nunca explicou por que não vai a médicos ou por que tem o metabolismo mais insano que já vi. Por que ferimentos que deveriam levar semanas para curar desaparecem da noite para o dia? Ou por que você pode beber uma garrafa inteira de uísque e nem arrastar a fala? Rafael fica completamente imóvel, uma imobilidade de predador que não tem nada a ver com o homem casual e charmoso que ele apresenta ao mundo. Nos dá 1 minuto, ele diz, virando-se para Carla. Senhor, ela protesta. Eu deveria chamar. Está tudo bem, ele a interrompe. Obrigado, Carla. Ele agarra o cotovelo de Marina, seu aperto firme mas não doloroso, e a guia em direção a um canto tranquilo atrás da lareira. Uma vez sozinhos, ele a solta, colocando uma distância cuidadosa entre eles. Quem é você? Ele pergunta, toda a pretensão desaparecida. A pergunta quebra algo nela. Ela quase espera ouvi-la quebrar fisicamente. Você realmente vai fingir não saber quem eu sou? Sua voz é mal audível. Por um momento, apenas uma batida de coração. Incerteza cintila em seu rosto. Então sua expressão endurece. Meu nome é Marina, ela murmura. Ele não mostra reação. Você tem me perseguido? Ele pergunta em vez disso, num tom baixo e ameaçador. A pergunta é tão absurda, tão completamente ao contrário,
que Marina deixa escapar uma risada aguda e sem humor. Te perseguindo? Eu te enterrei. Ela chora. Espalhei suas cinzas pelo mar. Passei 7 anos explicando para nossa filha por que o papai dela não está voltando para casa. Nossa filha, Rafael repete, não impressionado. Agora temos uma filha. Luna, Marina diz. Ela acabou de fazer 7 anos no mês passado. Rafael balança a cabeça, e ela vê então, tão claramente quanto assistindo a um filme antigo. Ela se lembra do momento em que contou a ele que estava grávida. A forma como o rosto dele drenou de cor, o pânico em seus olhos. Grávida? Ele ecoou, sua voz oca. Mas você está tomando pílula. Não é infalível, ela argumentou, desconcertada por sua reação. Ela esperava surpresa, talvez um pouco de nervos, mas não isso. Não um choque tão visceral que você pensaria que ela acabou de anunciar um desastre de proporções épicas. Ele andou de um lado para o outro em seu apartamento, passando as mãos pelo cabelo até ele ficar de pé, por pelo menos uma boa hora depois. E então ele disse finalmente, sua voz estranhamente sem expressão. Aborto. Como? Ela sussurrou atordoada. Marina, por favor. O olhar que ele lhe enviou, desesperado e cru, a fez tremer. Você tem que confiar em mim nisso. A briga que se seguiu foi a pior que já tiveram. Ela saiu furiosa. Passou a noite na casa de uma amiga. Quando voltou no dia seguinte, determinada a ter uma conversa racional, ele estava esperando com flores e um pedido de desculpas. Disse que entrou em pânico, que estava arrependido, que claro que poderiam fazer funcionar. Mas algo tinha mudado. A confiança fácil desapareceu de seus olhos, substituída por uma vigilância assombrada que ela não conseguia explicar. De repente, ele não saía do lado dela, seus olhos a seguindo em todo lugar. E ele estava sempre cauteloso, tenso como se algum perigo desconhecido estivesse se aproximando. Estou grávida, não morrendo. Ela brincou uma vez quando ele insistiu em carregá-la por um pequeno lance de escadas. Ele não tinha rido. Em vez disso, sua expressão se decompôs, e ele pareceu prestes a chorar. A memória se torce como uma faca. Era por isso que ele foi embora? Por causa desta gravidez que temia irracionalmente? Sim, Marina pensa. Tem que ser. Você foi embora por causa da Luna. Ela acusa, as palavras com gosto de veneno. Você disse que estava bem com isso, mas não estava, estava? Eu não conheço você, Rafael insiste. Mas há algo diferente em seu tom agora, cauteloso. 2 guardas de segurança aparecem atrás dele, convocados por Carla apesar de suas instruções. Senhor, há algum problema aqui? Sim, Marina diz antes que Rafael possa responder. Este babaca aqui abandonou a família, e agora está fingindo nem mesmo me conhecer. Senhora, vou ter que pedir que saia das instalações. O guarda mais alto diz firmemente. Ah, tanto faz. Ela diz, puxando o braço para longe quando ele alcança ela. Não é como se eu quisesse estar aqui de qualquer jeito. Não mais. Ela está confusa. Rafael diz aos guardas, sua voz medida. Ela precisa de ajuda. Um médico, talvez. Não estou confusa. Marina cospe, verdadeiramente furiosa agora. Esqueça as lágrimas, esqueça o choque. Ela está incandescente de raiva. Você é um covarde, Rafael. E sabe de uma coisa? Estou feliz que você ficou longe da minha filha. Ela merece coisa melhor que isso. Marina vasculha a carteira. Puxa a foto de Luna que sempre carrega. O retrato escolar tirado 3 meses atrás. O sorriso de Luna revelando o dente da frente faltando. Ela se parece exatamente com você. Marina diz, jogando a foto nele. Caso algum dia tenha se perguntado, agora você não vai precisar vir ver por si mesmo. Ela se vira e se afasta, a coluna rígida apesar da tempestade furiosa dentro dela. Rafael não se move por vários minutos depois que a mulher sai furiosa. O lobby gira ao redor dele com energia nervosa. Hóspedes lançando olhares.
Funcionário sussurrando. Ele pode ouvir cada palavra com clareza cristalina, seus sentidos aprimorados captando fragmentos de especulação e preocupação. A fotografia em sua mão pesa mais do que deveria. Uma menina pequena com cabelo escuro e características inconfundíveis o encara de volta. Ela tem seus olhos e as covinhas de sua mãe. A semelhança está lá, ainda impossível de reconciliar com o espaço em branco em sua memória, onde esta mulher deveria existir. Senhor Costa. Carla se aproxima cautelosamente. O senhor está bem? Devo ligar para alguém? Ele olha para cima, notando como o pulso dela acelera quando seus olhos se encontram. É uma resposta automática, a qual ele se acostumou. Humanos reagem à presença de um predador, quer entendam o que estão sentindo ou não. Estou bem, ele diz, sua voz carregando autoridade suficiente para encerrar mais perguntas. Obrigado por lidar com isso tão profissionalmente. Ela cora de prazer com o elogio. Claro, senhor. Vai precisar de mais alguma coisa esta noite? Privacidade. Ele diz simplesmente, e ela recua sem outra palavra. Rafael pega o elevador para sua suíte no 12º andar, sua mente em turbilhão. O cheiro da mulher persiste em sua memória, algo floral e quente sob o perfume regulamentar da companhia aérea, tingido com determinação e pânico mal controlado. Seu lobo se agitou no momento em que ela se aproximou. Ela era atraente, ele admite isso. Alta, estrutura atlética, traços marcantes e uma assertividade que a maioria dos humanos não tem perto dele. Mesmo furiosa e despenteada, havia algo magnético sobre sua presença. Dentro de sua suíte, Rafael afrouxa a gravata e se serve 3 dedos de uísque do bar bem abastecido. Precisa pensar com clareza, e álcool ajuda a acalmar a energia inquieta do lobo. A fotografia chama sua atenção novamente. Ele não consegue parar de olhar. A criança, Luna, Marina a chamou, poderia ser dele. Mas semelhança não significa paternidade. E ele não tem memória da mulher que alega ser a mãe dela. Talvez tenha sido um caso de uma noite que ele esqueceu. A mulher era atraente, muito seu tipo. E o cheiro dela... Mas não. Isso não fazia sentido. Ela alegou que eram casados. Os detalhes que ela disparou sobre seus hábitos pessoais, sua família, suas peculiaridades físicas, eram precisos. Perturbadoramente precisos. Rafael coloca a foto na mesa de centro e começa a andar de um lado para o outro. Sua audição aprimorada capta conversas de quartos vizinhos, o som distante do trânsito. A parte mais perturbadora não são as alegações da mulher. É o que elas representam. Se ela está dizendo a verdade, ela é humana. Completamente, obviamente humana. E Rafael não dorme com humanos. Nunca. Não casualmente, e certamente não seriamente o suficiente para casamento. Os riscos são catastróficos demais. Mulheres humanas não sobrevivem tendo filhos metamorfos. A gravidez sozinha geralmente as mata. E mesmo se de alguma forma sobreviverem ao parto, o que é raro, não podem ser autorizadas a criar uma criança metamorfa. Uma mordida acidental durante a primeira transformação da criança seria fatal. Crianças metamorfas precisam de estrutura de alcateia, precisam de orientação dos seus. E, infelizmente, o gene metamorfo tende a ser dominante. Significando, se ele é de fato o pai de Luna, as chances dela ser uma metamorfa são alarmantemente altas. Rafael não faria isso com alguém. Não engravidaria uma humana e então a abandonaria para enfrentar esses perigos sozinha. No entanto, aqui está uma fotografia de uma criança que se parece exatamente com ele, supostamente sendo criada por uma mulher humana que alega que ele a deixou. Rafael pega a foto novamente, estudando o rosto da menininha. Se ela é de alguma forma dele, se há qualquer chance de que uma mulher humana esteja criando uma criança metamorfa, sua criança, aquela mulher poderia estar em perigo. A menina também. Quando crianças metamorfas chegam aos 7 ou 8 anos, seu lobo começa a se agitar. Sem orientação apropriada, sem entender o que está acontecendo com elas, a primeira transformação pode ser violenta, mortal. Não apenas para a criança,
mas para qualquer um por perto que tente ajudar. O pensamento envia seu lobo em círculos ansiosos sob sua pele. Ele alcança o telefone e disca a extensão de Nicole. Preciso que você investigue alguém, ele diz sem preâmbulo. A aeromoça de mais cedo. Ela disse que o nome dela é Marina. A mulher que o confrontou no lobby? Nicole pergunta. Senhor, ela estava claramente delirante. Só a encontre. Ele interrompe. Preciso saber onde ela mora, onde trabalha, tudo o que você conseguir descobrir. Posso perguntar por quê? As alegações dela eram obviamente... Ela tinha uma fotografia. Ele pega a imagem novamente, incapaz de tirar os olhos do rosto da criança. Uma menininha que pode ser minha. Silêncio se estende pela linha. Nicole é sua assistente há 3 anos, de seu pai antes disso. Ela viu política de alcateia e complicações metamorfas suficientes para entender as implicações. Vou me ocupar disso, ela diz finalmente. Rafael encara a menininha sorrindo na foto. Se ela é dele, se ela tem crescido sem saber que o pai existe... Ele continua andando, seu lobo rondando logo abaixo da superfície. Luna. O nome continua ecoando em sua mente como algo meio lembrado. 2 dias de andar inquieto levaram Rafael aqui, parado do outro lado da rua de uma escola primária às 15 horas, observando crianças jorrarem do prédio numa onda caótica. Nicole encontrou a escola facilmente. Alguns telefonemas estratégicos para a companhia aérea, uma verificação de registros de emprego, e de repente ele tinha o endereço de Marina Santana e a escola da filha dela. Marina Santana, 31 anos, aeromoça pelos últimos 4 anos. Antes disso, trabalhou em vários empregos de serviço no Rio de Janeiro. Tem uma filha de 7 anos chamada Luna, nascida em outubro de 2017. Nicole tinha dito. Nenhum pai listado na certidão de nascimento. A eficiência disso o fez sentir como um perseguidor, mas ele passou do ponto de se importar com propriedade desde que viu a fotografia de Luna pela primeira vez. Suas mãos estão tremendo. E se ela realmente for filha dele? E se não for? E se aproximá-la traumatizar uma criança que pensa que o pai está morto? E se ir embora significar abandonar sua própria carne e sangue? O sino da escola toca, agudo e final, e sua audição aprimorada capta as vozes animadas de crianças sendo liberadas no pátio para esperar por seus pais. Seu lobo se agita inquieto sob sua pele, respondendo à ansiedade dele com necessidade de andar, se mover, fazer qualquer coisa que não seja ficar aqui parado, congelado pela indecisão. Então Luna emerge pelas portas principais. Ela gesticula animadamente enquanto fala com suas amigas, atraindo-as para qualquer história que está contando com carisma natural. Qualidades de liderança, seu lobo observa com o que parece perturbadoramente orgulho. Rafael se move mais perto, ficando atrás da cerca de tela que separa a propriedade da escola da rua. Ele diz a si mesmo que só precisa vê-la claramente para confirmar o que seu coração já sabe. O cheiro de dezenas de crianças se mistura no ar, tornando difícil isolar cheiros individuais. Mas ele é paciente. Tem rastreado coisas desde que era velho o suficiente para se transformar. Luna se separa do grupo, correndo atrás de uma bola que rolou em direção à cerca. Conforme ela se aproxima, o vento muda, carregando o cheiro dela diretamente para ele. E reconhecimento o atinge com certeza devastadora. É inconfundivelmente sua linhagem. O mesmo cheiro base que marca todos os Costa. Como cedro e algo selvagem e limpo. Não há erro. Sem espaço para dúvida. Esta criança carrega sua genética tão certamente quanto se tivesse nascido com seu nome tatuado na testa. Ela é dele. Absolutamente, inegavelmente dele. Mas ela também é completa, puramente humana. Sem lobo, sem traço de qualquer habilidade sobrenatural. Rafael franze a testa. Genes metamorfos são dominantes. Esmagadoramente assim. Um pai metamorfo e mãe humana deveriam produzir uma criança metamorfa, 99 vezes em 100. No entanto, aqui está ela, sua filha. Humana. Desafia tudo que ele sabe sobre a natureza fundamental do que ele é. Mas seu nariz não mente.
e nem o reconhecimento que queima em seu peito como uma marca. Luna é dele. Sua filha, que de alguma forma, por algum milagre que ele não consegue compreender, escapou do fardo de sua natureza. O alívio que desaba sobre ele é tão intenso que quase o traz de joelhos. Ela está segura. Ela nunca terá que se preocupar em perder o controle. Nunca terá que escolher entre seu mundo humano e seu lobo. Ela é apenas uma criança humana normal. Sua criança humana normal. Ele dá um passo em direção à cerca antes de poder se impedir. Ela está bem ali. Tão perto que ele poderia chamar o nome dela. Mas então, a realidade retorna. O que ele diria? Como você explica para uma criança de 7 anos que o mundo dela não é o que ela pensava? E mais importante, que lugar ele tem na vida dela? Ela é humana. Seu mundo é perigoso para humanos. Mesmo se Marina permitisse contato, o que ele poderia oferecer a Luna exceto confusão e instabilidade? Talvez a coisa mais gentil que ele possa fazer seja ir embora e deixá-la viver sua vida humana normal. A decisão senta em seu peito como uma pedra, mas ele se força a se virar da cerca. Ele deu 3 passos em direção ao carro quando ouve: "Papai?" A palavra o para no lugar. Ele se vira devagar, mal ousando respirar. Luna está pressionada contra a cerca de tela, suas mãozinhas envolvidas ao redor dos elos de metal. Seus olhos, os olhos dele, estão arregalados com reconhecimento e algo que parece maravilha. "Papai?" Ela pergunta novamente, voz cheia de esperança. As palavras atingem como um soco. Rafael começa a falar, então para. "É você." A voz da criança sobe com excitação. "Eu sabia. Eu disse para a mamãe que te vi nos meus sonhos, mas ela disse que você estava no céu." Ela começa a escalar a cerca, com a determinação destemida que apenas crianças possuem. Vários adultos perto da entrada da escola notam a comoção, e Rafael pode ouvi-los chamando para alguém tirar a criança para baixo antes que ela se machuque. Eu deveria ir embora. Ele pensa desesperadamente. Deveria ir embora antes que isso piore. Mas Luna está chamando por ele agora, sua voz carregando pelo playground enquanto ela luta desesperadamente com a cerca. "Papai, sou eu. Luna." A angústia em sua voz o destrói. Ela é tão pequena, tão determinada, tão absolutamente certa de que ele pertence a ela. Uma professora tenta persuadi-la a descer da cerca, mas Luna não está aceitando absolutamente nada disso. "Aquele é meu papai!" Ela aponta para Rafael com uma mãozinha enquanto se agarra à cerca com a outra. A professora segue o dedo apontado de Luna, e Rafael percebe que está completamente exposto agora. Metade da equipe da escola está olhando para ele e alguém vai chamar a polícia logo se ele não fizer algo. Luna toma a decisão por ele. Com um último esforço determinado, ela consegue passar por cima da cerca e cai no chão do lado dele. "Papai!" Ela se lança nele sem hesitação, e puro instinto o faz pegá-la. Ela envolve os braços ao redor do pescoço dele e enterra o rosto contra o ombro dele. E todo o instinto protetor que ele nunca soube que possuía ruge para a vida. "Minha!" seu lobo declara ferozmente. Ela é tão pequena em seus braços, tão quente e confiante, e absolutamente certa de que pertence ali. "Eu sabia que você não estava realmente morto." Ela sussurra contra a orelha dele. "Eu disse para a mamãe que você estava voltando, mas ela não acreditou em mim." Rafael fecha os olhos e a segura mais forte, seu mundo inteiro se reorganizando em torno deste momento. "Estou aqui." Ele consegue dizer, sua voz rouca de emoção. "Estou aqui agora." E enquanto Rafael ainda está tentando processar a impossibilidade de segurar sua filha humana, ele captura outro cheiro familiar na brisa da tarde. Um que faz seu corpo ficar rígido com reconhecimento antes mesmo de vê-la. Marina. Marina dobra a esquina do prédio da escola quase correndo, seu rosto uma máscara de pânico que se transforma em fúria no momento em que ela o vê segurando Luna. "O que você pensa que está fazendo?" Ela exige, caminhando em direção a eles. "Coloque ela no chão, agora." O comando em sua voz faz seu lobo se arrepiar,
Mas Rafael se força a permanecer calmo. Luna, ainda envolvida em seus braços, se vira em direção à mãe com olhos brilhantes. Mamãe, olha, o papai voltou. O rosto de Marina fica branco, depois vermelho. Esse não é seu pai, ela diz firmemente, alcançando Luna. Vem aqui, meu amor. Mas mãe... Agora, Luna. A autoridade no tom de Marina não aceita argumento. Luna relutantemente se permite ser transferida dos braços de Rafael para os da mãe. Mas ela continua olhando de volta para ele com confusão e mágoa. Este não é seu papai, Marina diz. Sua voz mais gentil agora, mas ainda tensa enquanto fixa Rafael com um olhar que poderia derreter aço. Ele é só alguém que se parece com as fotos. A rejeição dói mais do que deveria. Rafael dá um passo à frente, seus instintos protetores ativando. Você disse que ela era minha. Ele diz baixinho. Eu não podia simplesmente deixá-la aqui, sem saber se... E por que não? A voz de Marina sobe. É exatamente o que você tem feito pelos últimos 7 anos, não é? Eu não sabia sobre ela. Rafael diz sem rodeios. Como eu deveria saber? Você nunca entrou em contato? Porque eu achei que você estava morto. Marina explica, fazendo Luna se assustar. Você está assustando minha filha. Rafael reage, estendendo a mão apesar de si mesmo. As palavras atingem o alvo. O rosto de Marina fica vermelho de raiva e ela desloca Luna mais alto no quadril, num gesto puramente protetor. Sua filha, ela repete, sua voz perigosa. Há 2 dias, você nem acreditava que ela existia, e agora ela é sua filha? Você perdeu o juízo? Rafael faz uma careta. Olha, sinto muito, mas como te disse no hotel, não tenho memória de você, e não ajuda que você tenha inventado todo esse relacionamento que nunca tivemos. A mandíbula de Marina cai. Eu não inventei nada. As palavras saem afiadas e amargas. Você foi declarado morto. Se não acredita em mim, pergunta para o seu pai. Ela franze a testa nisso, subitamente parecendo perturbada. Embora não tão perturbada quanto Rafael se sente. Meu pai? Ele repete, confuso. Olhando para Marina agora, realmente olhando, ele pode ver por que seu lobo respondeu a ela tão fortemente. Ela é magnífica em sua raiva. Toda proteção feroz e fúria mal contida. Mas isso só deixa tudo mais confuso. Se eles tiveram algum encontro casual, por que ele não consegue se lembrar dela? Antes que ele possa responder, ela está se virando, Luna ainda em seus braços. Fique longe de nós. Ela joga por cima do ombro. Estou falando sério. Seu lobo rosna com a ideia de ser separado de sua filha, mas Rafael se força a permanecer imóvel. Ele não pode simplesmente pegar Luna. Marina é a mãe dela, e apesar de suas preocupações, ele pode ver que ela ama a criança ferozmente, mas ele não está desistindo. Luna é sua filha, e ele também tem direitos, mesmo que não consiga se lembrar de como os conseguiu. Ele observa Marina atravessar o playground, os braços de Luna envolvidos ao redor do pescoço dela. Vou descobrir isso. Ele promete silenciosamente. Vou encontrar um jeito de fazer parte da sua vida. Ele está considerando suas opções. Investigadores particulares, assessoria jurídica, abordagens graduais através de terceiros neutros, quando captura um cheiro familiar no vento. Outro metamorfo. A cabeça de Rafael se vira bruscamente, escaneando a área com foco predatório. Ali, do outro lado do estacionamento. Meados dos 30, cabelo loiro arenoso, estrutura atlética. O tipo de aparência limpa que coloca humanos à vontade enquanto esconde o predador por baixo. Rafael franze a testa, confuso. Otávio, seu amigo de infância e irmão de alcateia, está aqui. Mas por quê? Rafael não o chamou. Nem mesmo falou com ele desde a breve conversa deles sobre disputas territoriais na semana passada. Talvez Nicole tenha contado a ele. Rafael levanta a mão para acenar para Otávio, grato por suporte familiar nesta situação surreal. Mas então ele percebe que Otávio não está olhando na direção dele. Na verdade, Otávio não parece ter notado ele de jeito nenhum.
Ele está apenas olhando para Marina. Marina, a quem Otávio alcança com familiaridade fácil, a quem ele abraça, realmente abraça, logo antes de também se inclinar para cumprimentar Luna com o afeto casual de alguém que fez isso incontáveis vezes antes. Ele as conhece, Rafael percebe, franzindo a testa. Mas como? E mais importante, como ele pode conhecê-las, conhecer Luna, e não perceber que ela é parte da linhagem do seu próprio alfa? Ele percebeu. Rafael entende com clareza súbita. Otávio sabe exatamente de quem Luna é filha, e ele não disse nada a Rafael. Rafael dá um passo em direção a eles enquanto Marina ajuda Luna a entrar no carro. Seu amigo de infância conhece sua filha, conhece Marina, e não disse uma palavra. Ele começa a andar mais rapidamente. É quando Otávio o vê. A cabeça de Otávio se vira. Seus olhos encontram os de Rafael, e então ele se apressa para dentro do carro e liga o motor com urgência súbita e em pânico. "Espera!" Rafael grita atrás dele, começando a correr. Luna nota, pressionando o rosto contra a janela traseira. Ela acena para ele, confusão clara em seus traços pequenos. Marina apenas balança a cabeça e lhe dá o dedo do meio. E Otávio acelera o carro em velocidade impossível, pneus guinchando enquanto ele vai embora sob o olhar espantado de Rafael. "Tá vendo?" Marina late enquanto Otávio acelera pelas ruas residenciais em velocidades perigosas. "Eu te disse que era ele." "Mas você não ficou chocado em ver o Rafael vivo, ficou?" Pelos últimos 2 dias, desde a confrontação dela com Rafael no hotel, Otávio tem insistido que era só coincidência. Luto pregando peças na mente dela. Ele tinha sido tão razoável, tão convincente que ela quase tinha começado a acreditar nele novamente. Quase. Mas lá na escola, Otávio não tinha parecido surpreso em ver Rafael. Ele tinha parecido um homem pego numa mentira. "Você estava com medo," ela continua, sua voz crescendo forte com certeza. "Você viu ele e correu. Correu porque sabia que ele estava vivo." "Marina," Otávio começa, seus nós dos dedos brancos no volante. "Não." Ela o interrompe. "Você sabia. Você sabia que era realmente ele, não sabia?" A mandíbula de Otávio trabalha silenciosamente, seus olhos fixos na estrada à frente. No banco de trás, Luna cantarola baixinho para si mesma. "Você não entende." Otávio finalmente diz, sua voz tensa. "Para o carro, Otávio. Agora mesmo." "Marina, me escuta. Para essa droga de carro." Otávio puxa o volante para a direita, entrando num estacionamento vazio com um guincho de pneus. Ele coloca o carro em ponto morto, mas não desliga o motor, sua respiração áspera no silêncio súbito. "Sim," ele diz finalmente, a palavra caída como uma pedra em água parada. "Eu menti. Mas foi pelo seu próprio bem, Marina. Pelo bem da Luna." "Pelo meu próprio bem?" Sua voz falha. "Otávio, eu chorei por ele. Tenho criado a filha dele sozinha, pensando que ele estava morto. E você?" Ela para, emoção sufocando suas palavras. "Eu sei." Sua voz está mal acima de um sussurro. "Eu sei o que custou para você." "Então por quê?" A pergunta sai crua, desesperada. "Por que você faria isso comigo? Com a Luna?" Ela encara o perfil dele, o homem que tem sido sua âncora por 7 anos. O homem que a segurou enquanto ela chorava no aniversário da morte de Rafael. Otávio, em quem ela confiava mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Otávio, que tem mentido na cara dela por anos. "Posso explicar," ele diz, finalmente virando para encontrar os olhos dela. "Mas não aqui. Não com..." Ele olha de volta para Luna, que ainda está cantarolando e brincando com um brinquedinho pequeno. "Podemos deixar ela na sua mãe primeiro, por favor?" O pedido envia alarme novo através dela. A viagem de 10 minutos até a casa da mãe dela passa em silêncio intenso, quebrado apenas pela tagarelice de Luna sobre o dia dela e sua excitação sobre ver o papai na escola. A mãe de Marina abençoa-a, olha uma vez para o rosto de Marina e concorda em ficar com Luna pela noite sem fazer perguntas. De volta ao carro,
O silêncio parece sufocante. Minha casa, Marina diz quando Otávio hesita no final da entrada da garagem da mãe dela. E então você vai me contar tudo. Ou eu juro por Deus, Otávio, você nunca mais chega perto de mim e da Luna. Nunca mais. A ameaça paira entre eles como uma espada. Otávio tem sido parte da vida dela por tanto tempo que a ideia de cortá-lo parece ameaçar amputar um membro. Mas a traição queima em seu peito, misturando-se com confusão e um senso crescente de que nada em sua vida é o que ela pensava que fosse. O apartamento dela parece pequeno demais quando entram. O espaço familiar de alguma forma mudado pelo peso do que quer que Otávio esteja prestes a contar a ela. Fala, Marina exige. Otávio passa as mãos pelo cabelo. Rafael não é quem você pensa que ele é, ele diz finalmente. Ele colocou você em perigo terrível, Marina. Vocês duas. Do que você está falando? Como? Não faria sentido se eu só explicasse. Otávio diz, sua voz tensa. Eu precisaria te mostrar. Me mostrar o quê? Marina pergunta, se afastando dele. Por favor, ele diz, movendo-se em direção a ela com as mãos levantadas como se aproximando de um animal assustado. Só espera até eu poder fazer você entender. Vai fazer sentido, então. O que está acontecendo? Ela pergunta, a questão direcionada mais para si mesma que para ele. Não sei mais no que acreditar. Você pode confiar em mim, Otávio diz baixinho. Você sempre confiou. Isso não mudou. Mas mudou. A fundação da amizade deles, construída sobre luto compartilhado e seu apoio constante, foi revelada como mentira. Como ela pode confiar em qualquer outra coisa? Ainda assim, ele é Otávio. Então me conta. Ela diz, sua voz mal firme. Otávio começa a desabotoar a camisa. O que você está fazendo? Marina dá outro passo para trás, alarme surgindo. Confia em mim, ele diz, puxando a camisa sobre a cabeça. Preciso que você veja isso. Otávio, para. Mas ele já está alcançando o cinto, tirando as roupas com movimentos eficientes. Que droga você... Olha para mim, ele diz, agora completamente nu e aparentemente não preocupado com o choque dela. Olha nos meus olhos, Marina. Ela quer desviar o olhar. Quer exigir que ele vista as roupas de volta e se explique como uma pessoa racional. Mas há algo em sua voz. Algo desesperado e urgente que a mantém congelada no lugar. Só assiste, ele diz, e tenta não gritar. A mudança começa nos olhos dele. Então seu rosto começa a se alongar, sua mandíbula empurrando para frente conforme seus dentes se afinam em presas. O cérebro de Marina se recusa a processar o que está vendo. Isso é impossível. As pessoas não simplesmente... Otávio cai de 4 enquanto sua coluna se arqueia e se estica. Pelo erupciona através de sua pele numa onda de marrom arenoso e cinza. Seus membros se remodelam com sons orgânicos úmidos que fazem o estômago dela revirar. Em momentos, onde Otávio se ajoelhava, um lobo massivo agora se agacha. Marina não consegue respirar. Não consegue pensar. Não consegue fazer nada exceto encarar a impossibilidade na frente dela. O lobo, Otávio, inclina a cabeça. Olhos ainda humanos. Ainda dele. Esperando que ela entenda. E de alguma forma, terrivelmente, ela entende. Luna estava certa. O tempo todo. Rafael. As mãos de Rafael tremem enquanto disca o número privado do pai no celular grande. Um daqueles novos modelos da Samsung. Parece um tijolo contra a orelha. Mas agora, ele precisa de respostas mais que conveniência. Samuel Costa. A voz do pai vem pelo alto-falante, nítida e autoritária como sempre. Sou eu. Rafael diz sem preâmbulo. Precisamos conversar. Rafael, onde você está? Você deveria estar no velório dos Moreira há 1 hora. A alcateia está fazendo perguntas. Esquece o velório. Rafael rebate. Quero saber por que o Otávio está andando com uma mulher humana que alega que eu deveria estar morto. O silêncio do outro lado se estende por tanto tempo
que Rafael se pergunta se a ligação caiu. Como você descobriu? Seu pai pergunta eventualmente. Rafael fica boquiaberto. Você sabia, ele murmura. Você sabia, droga. Filho. Não, Rafael diz. Não se atreve. Eu esbarrei nela por acidente. Ela ficou chocada em me ver vivo. Outro suspiro. Então você viu a Marina. Você a conhece? O aperto de Rafael aperta no telefone. Não, graças a você. Samuel responde, seu tom endurecendo. Você nunca se deu ao trabalho de nos apresentar direito. A mente de Rafael gira. Ela sabia coisas sobre mim, coisas íntimas. Ela alegou que éramos casados. É verdade, Samuel admite. Vocês se casaram em segredo, contra a lei da alcateia e contra minhas ordens explícitas. O quê? A palavra sai estrangulada. Como você pôde não me contar isso? Como eu não te contei? A voz de Samuel sobe. Como você não me contou que estava namorando uma mulher humana? Você sabia que eu proibiria. Posso fazer o que quiser, Rafael rebate, sentindo-se defensivo apesar de não lembrar de Marina ou do relacionamento deles. Sou um homem adulto. Você é da alcateia acima de tudo, garoto. Samuel ruge. E eu sou seu alfa. Você quebrou a lei da alcateia. Seu tom baixa. Meu herdeiro. Seu pai suspira. Namorando uma humana, casando com ela em segredo, como você pôde? Rafael cambaleia para trás. Eu te disse que se você fosse em frente, eu te baniria da alcateia e nunca permitiria seu retorno. Você não teria nada. Sem herança. Sem fortuna da família. Sem proteção. Nada. E você foi e fez de qualquer jeito. Samuel continua, sua voz amarga. Você nos deixou. A alcateia, sua mãe, tudo por essa garota. A mente de Rafael gira. A alcateia, ser herdeiro, a fortuna da família. Essa é toda a sua identidade. Tudo que ele sempre soube sobre si mesmo. Se ele tinha estado disposto a desistir de tudo por Marina, disposto a desafiar o pai, eu devo ter realmente a amado, ele pensa. O peito de Rafael aperta com uma dor que ele não entende. Em algum lugar em suas memórias perdidas está um amor tão poderoso que o fez escolher uma mulher humana sobre tudo que ele sempre conheceu. E se foi. Roubado dele tão certamente quanto se alguém tivesse cortado um pedaço do seu coração. Pai, Rafael diz, sua voz oca de luto por algo que não consegue se lembrar de ter perdido. Preciso que você me conte exatamente o que aconteceu, porque não me lembro de nada disso. Não sei, o pai admite. Você esteve num acidente de carro. Otávio estava com você. Ele te encontrou e te resgatou. Disse que você estava bem fisicamente, mas de alguma forma tinha perdido todas as suas memórias dela. Então você decidiu não me contar sobre a Marina. Rafael diz, a traição cortando fundo. Porque foi um milagre. A voz do pai ganha força. Foi como se você nunca tivesse conhecido ela. Você se lembrava de tudo mais. Eventos da alcateia, negócios, aniversários, conversas que tivemos 6 meses atrás, no dia anterior. Tudo exceto ela. Mas isso não faz sentido, Rafael pensa. Ele é um metamorfo. Mesmo se estivesse num acidente severo o suficiente para causar perda de memória, ele deveria ter se recuperado agora. Achei que você se lembraria eventualmente. Samuel continua. Na verdade, tínhamos certeza que você se lembraria. Mas pensei que se você voltasse para nós, para a alcateia nesse meio tempo, talvez percebesse o erro do seu caminho. Entenderia que seu lugar era aqui, apesar das suas memórias da Marina voltarem. Mas suas memórias nunca voltaram. Então você disse a ela que eu morri? Rafael pergunta, horror e vergonha lavando sobre ele em ondas. Marina, a mulher que ele amou o suficiente para abandonar tudo, foi deixada para acreditar que ele estava morto, deixada para sofrer sozinha enquanto carregava o filho dele. Sim, a simples admissão destrói algo dentro dele. Como você pôde? Ele grita no telefone, sua voz quebrando. Nunca vou te perdoar por isso,
Tá me ouvindo? Ah, qual é? Samuel rebate. Você conhece a lei. Ela é humana. Você não é certo para ela de qualquer jeito. Ela está melhor sem você. E você sabe disso. Como se isso fosse sobre ela? Rafael grita. Como se você se importasse por um segundo com ela quando você deixou ela sofrer e cuidar da nossa filha sozinha. O quê? A voz de Samuel corta através da tirada de Rafael. Do que você está falando? Você não podia nem ter sabido que a Luna não seria uma metamorfa. O que você estava planejando? Tê-la sequestrada se ela fosse? É por isso que você tem o Otávio vigiando ela? Rafael zomba, seu horror crescendo. No caso da Luna se transformar? Espera. Samuel interrompe. Você está dizendo que a garota estava grávida? Ah, para com isso, pai. Como se você não soubesse. Rafael rebate antes de perceber que o pai ficou completamente quieto. E Samuel Costa nunca fica quieto. Você não sabia sobre a Luna? Rafael pergunta, sua voz caindo para um sussurro. Do outro lado da linha, ele ouve a voz da mãe subindo ao fundo, o pai falando com ela em tons baixos e urgentes. Tinha um bebê, Samuel repete, seu tom vazio de choque. Rafael aperta a ponte do nariz. Não se atreva a tentar fingir que se importa por um segundo. Me escuta. A voz da mãe de repente enche a linha enquanto ela pega o telefone de Samuel. Otávio tem vigiado a Marina para nós por anos. Não queríamos... Bem, achamos que devíamos pelo menos isso. Proteção. Otávio ofereceu. Ah, que generoso de vocês, mãe. Rafael rebate. Cala a boca. A mãe diz asperamente. Estou tentando te dizer que, ao contrário de nós, Otávio tem andado com a Marina por anos. Ele tem que saber sobre o bebê. Ela sussurra num tom horrorizado. Ela não é mais um bebê, mãe. Ela tem 7 anos. Rafael responde. Mas no fundo da mente, as implicações atingem como dominós caindo. Otávio manteve a existência dele em segredo das dele. Não disse nada sobre Marina estar viva e sofrendo. Mas Otávio também manteve a existência de Luna em segredo dos pais dele. Por anos, Otávio tem sido o único que sabia todas as peças desse quebra-cabeça. Ele tem brincado com todos nós. Rafael percebe, sua voz mal acima de um sussurro. Rafael se lembra do rosto de Otávio no estacionamento da escola. Não surpreso em vê-lo, mas terror de ser pego. E a maneira como ele fugiu, levando Luna e Marina com ele como um homem fugindo de exposição. Mas por quê? A mãe pergunta. O que Otávio poderia possivelmente ganhar com... Não sei, Rafael admite. Mas ele me viu hoje, mãe. E correu. Pegou minha filha e foi embora como se a vida dele dependesse disso. A linha do telefone estala com estática enquanto as implicações afundam. Tenho que ir, Rafael diz. Tenho que encontrá-las. Ele desliga sem esperar por resposta, suas mãos tremendo enquanto processa tudo que aprendeu. Otávio, seu amigo de infância, seu irmão de alcateia, o homem em quem ele confiava acima de todos os outros, tem orquestrado esta situação inteira por 7 anos. A questão que o aterroriza é simples. Por quê? Otávio se transforma de volta para sua forma humana com os mesmos sons orgânicos úmidos que fizeram o estômago de Marina revirar na primeira vez. Jesus Cristo, ela murmura, passando as mãos pelo cabelo enquanto Otávio alcança suas roupas. A Luna estava certa. Meu Deus, minha filha de 7 anos sabia antes de mim. Ela pensa em todas as vezes que Luna insistiu que o tio Otávio era na verdade um lobo disfarçado. Como ela o chamou de mentiroso quando ele negou com aquele sorriso paciente que adultos usam com crianças imaginativas. Sinto muito por não ter te contado. Otávio diz, puxando a camisa sobre a cabeça. Não devemos contar aos humanos sobre o que somos. Nós. A voz de Marina sai mais afiada do que ela pretende. Quem é nós? Otávio se senta na beirada da mesa de centro dela, de frente para ela. Metamorfos. Há mais de nós do que você pensaria. Famílias, comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Nos organizamos em alcateias. Alcateias, Marina repete testando a palavra.
Como lobos de verdade? Exatamente como lobos. Otávio acena. Cada alcateia tem um alfa que lidera, toma decisões pelo grupo, aplica nossas leis. Meu alfa, Samuel Costa, me proibiu de... Espera. Marina interrompe, sua mente girando. Você está me dizendo que o Rafael é como você. É, Otávio diz. E há algo em seu tom que faz o estômago dela apertar. E é por isso que estou arriscando tudo te contando esse segredo, Marina. Porque você precisa entender a gravidade do crime que ele cometeu quando te engravidou. O quê? Marina recua. É ilegal para lobisomens. Metamorfos, Otávio corrige. E não é ilegal para metamorfos dormirem com humanos. Não exatamente. É ilegal para metamorfos terem filhos com humanos, especialmente mulheres humanas, porque uma humana muito raramente sobrevive tendo um filho metamorfo. Marina pisca, processando essa informação. A exaustão durante a gravidez, a maneira como Rafael pairava sobre ela com pânico mal disfarçado. Engravidar do Rafael deveria ter te matado, Marina. Otávio continua implacavelmente. E mesmo se não tivesse, se a Luna tivesse se revelado uma metamorfa, você não teria permissão de criá-la. Como é que é? Marina grita. Porque uma mordida de um metamorfo mata humanos. Otávio explica. E o risco de uma criança te morder é... bem, alto, muito alto. As peças se encaixam com clareza devastadora. A reação de Rafael quando ela contou sobre a gravidez. Não alegria, mas horror. A maneira como o rosto dele drenou de cor, sua insistência desesperada de que ela não podia manter o bebê. Aquele desgraçado mentiroso, ela exclama, fúria fervendo. Ele mentiu pra mim esse tempo todo. Nunca me contou. Exatamente. Otávio diz, sua voz subindo com vindicação. Ele começou um relacionamento com você contra ordens e então cometeu o erro de te engravidar. Bem, em defesa dele, não é culpa dele que eu esqueci de tomar a pílula uma vez. Marina diz, sentindo-se relutantemente defensiva apesar da raiva. Tá bom, 2 vezes. Talvez 3. Otávio balança a cabeça. Como você pode defendê-lo? Você tem alguma ideia do perigo em que ele te colocou? A pergunta a atinge como um tapa. É por isso que ele fingiu estar morto todos esses anos? Ela pergunta. Por que cometeu um crime? Não. A voz vem de trás deles, baixa e furiosa. Marina gira para ver Rafael parado na porta dela, seus olhos flamejando de raiva. Ele veio aqui, ela pensa, surpresa. Nunca fingi estar morto. Ele diz entrando. Algo aconteceu comigo, algum tipo de acidente, e de alguma forma perdi minha memória de você e da Luna. Meu pai decidiu que seria melhor se você pensasse que eu estava morto e ele... Rafael aponta um dedo acusador para Otávio. Ajudou a convencê-la. Enquanto isso, nunca contou ao meu pai que você estava grávida da nossa filha. Marina fica boquiaberta com ambos os homens, fazendo o melhor para processar tudo isso. Perda de memória. O pai dele decidindo que ela deveria pensar que ele está morto. Otávio ajudando a convencê-la. A traição que ela está sentindo é tão completa, tão avassaladora que ela mal consegue falar. Mas se Rafael perdeu a memória dela em algum tipo de acidente, então a aparição dele no hotel, a confusão na escola, a presença dele aqui agora, tudo significa algo diferente do que ela pensou. Como você nos encontrou? Ela pergunta. Te rastreei. Rafael diz, dando a Otávio um olhar ameaçador. Se afasta dela. Otávio se move protetoramente na frente de Marina. E de repente, ambos os homens estão gritando um com o outro. Você tem mentido para mim por 7 anos. Rafael ruge. Me mantendo longe da minha família. Sua família? Otávio grita de volta. Você a colocou em perigo. Você foi egoísta, imprudente. Você sempre faz o que quer sem pensar nas consequências. Consequências? A voz de Rafael está mortalmente quieta agora. Você quer falar sobre consequências? Você deixou minha filha crescer sem o pai. Que tipo de consequências são essas, Otávio?
Eu estava protegendo elas. Otávio insiste. De você, do perigo que você representa. Como você pôde não pensar nas consequências onde a Marina estava envolvida? Otávio grita, o rosto vermelho de fúria. Só se aproximar dela assim, pegar o que você quer. Eu nunca... Ah, já sei como é. Rafael interrompe, sua voz cortando através da tirada de Otávio como uma lâmina. Enquanto isso, você nunca teve a coragem de se aproximar dela. Mas você queria, não é, Otávio? A boca de Otávio se fecha bruscamente, o rosto ficando pálido. Você a amava, Rafael conclui, sua voz mortalmente quieta. É disso que se trata. Você a amava, e ao contrário de mim, você não se aproximou dela. Marina encara ambos os homens, sua mente correndo. Otávio, que tem sido sua rocha por anos, que a segurou enquanto ela chorava. Otávio, ela diz baixinho. Isso é verdade? Otávio a olha com angústia nos olhos. Por um momento, parece que ele vai negar. Mas então... Sim, ele admite. É verdade. Eu te vi primeiro e te amei primeiro. Mas eu conhecia as regras. E mais importante, eu nunca teria feito aquilo com você. É por isso que você manteve minha memória apagada? Rafael exige. Nesse suposto acidente? Não, Otávio grita. Você mesmo apagou sua memória. Tanto Marina quanto Rafael o encaram em silêncio atordoado. O quê? Marina respira. Otávio parece encurralado. Você estava ficando mais fraca por causa da gravidez. Ele diz, voz cheia de ressentimento. Rafael estava desesperado para te salvar, mas era tarde demais. Marina se lembra agora. A exaustão até os ossos, dormindo 16 horas por dia, a preocupação constante de Rafael que ela atribuiu a nervos de pai de primeira viagem. Não havia nada que pudéssemos fazer. Otávio continua. Perguntamos para todo mundo, e eventualmente Rafael foi ver uma das raras humanas a sobreviver dando à luz a um filho metamorfo, uma mulher chamada Cassandra Moreira. Ela aconselhou ele a encontrar um mago que tem o poder de conceder qualquer desejo. Mas por um preço. Que tipo de preço? Marina pergunta, embora esteja começando a suspeitar que já sabe. Otávio morde o lábio. Ele e eu fomos ver o mago, um homem chamado Adriano. Ele concedeu o desejo de Rafael de garantir que Luna seria humana e você sobreviveria à gravidez. Mas ao fazer isso, perdi minhas memórias da Marina. Rafael termina, sua voz oca de compreensão. Otávio acena. E eu devo ter pedido a você. Rafael diz devagar, não confiando no meu pai. Pedi ao meu bom amigo Otávio para me contar tudo e me trazer de volta para Marina. Mas você não fez. Otávio se vira para Marina em vez de responder a Rafael. Porque ele não merecia você. Ele te colocou em perigo. Quase te matou. Eu te amei desde o primeiro momento que te vi, Marina. Só queria o melhor para você. As palavras deveriam ser românticas. Deveriam fazer ela se sentir querida. Em vez disso, fazem ela se sentir enjoada. Então por que você não fez o desejo? Ela pergunta baixinho. Otávio recua. O quê? Você diz querer o melhor para mim. Marina diz, sua voz crescendo mais forte. O melhor para mim é que minha filha cresça com o pai ao lado dela. Com certeza você sabe disso. Com certeza. Se você me ama, você sabe que é tudo que eu sempre quis. Otávio fica pálido. Por que você não fez o desejo? Marina pressiona. Luna e eu ficaríamos bem. Rafael estaria conosco, e você teria perdido suas memórias de mim. Talvez não, Otávio admite relutantemente. O preço é o que você mais ama. Marina sorri sombriamente. Bem, então, se não tem certeza de que sou eu, então não pode alegar que me amava tanto quanto ele. Aponta para Rafael. E antes que possa responder, acrescenta. Não te culpo por não fazer o desejo. Não tinha que fazer isso por mim. Não sou sua esposa. Não sou sua família. Luna não é sua. Marina... Otávio tenta interromper fracamente. Mas você poderia ter me poupado o luto.
ela diz, sua voz quebrando. Você poderia ter contado a verdade pro Rafael. Você diz que fez isso por amor, mas isso é besteira, e você sabe. Otávio alcança ela, desespero em seus olhos, mas Rafael se joga para frente, contendo-o. Fica longe dela, Rafael rosna. Marina encontra os olhos de Otávio, seu coração despedaçado não pelo amor dele, mas pela traição. Por 7 anos, ela criou a filha dele sozinha, enquanto o pai dela foi mantido longe pela própria pessoa em quem ela mais confiava. Nunca mais confiaria nele. Nunca mais deixaria ele se aproximar delas. 3 meses passam como um sonho torcido em algo que Marina não consegue nomear. Luna, que passou 7 anos se agarrando a fotografias e histórias, agora tem a coisa real. Um pai que olha para ela com maravilha nos olhos, como se não pudesse acreditar que algo tão perfeito poderia existir. Mais alto, papai! Mais alto! Ela grita, as pernas bombeando enquanto Rafael a empurra no balanço do parque. Não muito alto, Marina chama. Ele captura o olhar dela através do playground e imediatamente ajusta o impulso. Ele faz isso. Respeita seus limites, nunca questiona, nunca desafia. Esse é o problema, não é? Ainda é ele. O homem que sabe intuitivamente quando ela está de mau humor, que não sabe cozinhar, mas tenta de qualquer jeito. O mesmo homem, mas com um buraco onde ela costumava estar. Às vezes ela o pega observando-a com algo que pode ser interessante, provavelmente atração, mas não é amor. Não o amor que o fez sacrificar tudo. Mãe, você viu como eu fui bem alto? Luna chama. Vi, meu amor. Mais tarde, ela insiste em mostrar a Rafael seu novo caderno da Princesa Sofia, o que ele comprou para ela no fim de semana passado. Ela vira as páginas, mostrando a ele desenhos que ele já elogiou, histórias que ele já leu, como se estivesse vendo pela primeira vez. E Rafael responde com o mesmo entusiasmo, o mesmo foco, como se nada no mundo importasse mais. Uma batida na porta distrai Marina. Eu atendo. Não há ninguém lá quando ela abre, apenas um pequeno envelope no capacho. O nome dela está escrito na frente numa caligrafia familiar que faz o estômago dela apertar. Otávio. Ela olha para trás para ter certeza de que Rafael e Luna ainda estão absortos no caderno antes de deslizar o envelope no bolso. Não precisa da raiva protetora de Rafael agora. Não quando ela mal está se segurando. Mais tarde, depois que Luna está na cama e Rafael finalmente, relutantemente disse boa noite, ela abre o envelope com mãos trêmulas. O bilhete dentro é breve. Marina, você estava certa. Eu não te amava da maneira que você merecia. Vou consertar tudo. Não espero seu perdão, mas espero que algum dia você entenda. Esta carta sempre foi destinada a você. Sinto muito por tê-la escondido de você por tanto tempo. Otávio. Um segundo envelope mais velho cai, levemente amarelado com a idade. O nome dela está escrito nele numa caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia de Rafael. As mãos de Marina tremem tão forte que ela mal consegue abrir. Sardinha. Antes de você, eu era uma sombra se movendo através de um mundo ao qual eu não pertencia. Eu tinha tudo e nada de uma vez. E nada disso importava até aquela tarde quando você se ajoelhou ao lado do meu carro quebrado, graxa manchada no seu rosto, se recusando a me dizer seu nome porque garotos ricos como eu não eram nada além de problema. Você estava certa sobre isso. Antes de você, eu estava meio vivo. Depois desta noite, estarei novamente. Agora, Otávio já terá te contado tudo. O que eu sou, o que minha família é. Eu deveria ter te contado desde o começo. Você merecia a verdade antes de me dar seu coração. Antes de construirmos a única coisa na minha vida que realmente importou. Passei horas procurando as palavras perfeitas. A explicação que faria sentido do porquê mantive isso em segredo. Mas não há palavras perfeitas. A verdade simples é que eu estava com medo. Do momento em que te conheci, quando meu mundo se estreitou para a constelação de sardas no seu nariz
E a maneira como você ria como se estivesse surpresa com sua própria alegria, eu sabia que derrubaria céu e terra para te manter. Me disse que contaria quando o momento fosse certo. Então me disse que não podia arriscar te perder revelando o que sou. Então foi tarde demais. Sabia que você nunca perdoaria o engano. Você odeia mentirosos, e confiança é uma moeda que você não gasta facilmente. Sabia tudo isso, e ainda escolhi medo sobre honestidade. Agora você está carregando nossa filha e está te matando, Marina. Cada dia você fica mais fraca, e não há nada que os médicos possam fazer porque não entendem o que está acontecendo. Procurei em todo lugar por uma solução. Perguntei a todos que pudessem saber, e encontrei apenas uma resposta. Uma com um preço que nunca imaginei ter que pagar. Enquanto escrevo isso, você está dormindo tão profundamente que não vai acordar até que isso seja consertado. O mago foi brutalmente claro. Nossa filha pode ser humana. Você pode sobreviver. Mas o preço é o que eu mais amo neste mundo. Você. Depois desta noite, não vou me lembrar de você. Não vou lembrar como seu cabelo cheira a chuva, ou como você chora com comerciais de comida de cachorro e finge que não. Vou esquecer o som da sua risada, a sensação da sua mão na minha. Tudo se foi. Vou ser nada sem essas memórias, Sardinha. Mas estou desistindo delas de livre vontade porque um mundo onde você existe, mesmo um onde você me odeia, é infinitamente melhor que um onde você não existe. Você pode nunca me perdoar pelas mentiras. Pode nunca me olhar da mesma maneira novamente. Mas você estará viva e nossa filha estará segura. E isso é suficiente. Tem que ser suficiente. Vou encontrar meu caminho de volta para você, Marina Santana. Posso não lembrar seu nome ou seu rosto, ou a sensação dos seus lábios contra os meus, mas minha alma conhecerá a sua. E se algum dia você puder encontrar em seu coração me deixar te amar novamente, reaprender os contornos do seu coração, redescobrir o ritmo da sua respiração, passarei cada momento compensando o que perdi, pelo que tirei de nós dois. Espero que você me deixe, mas vou entender se não puder. Para sempre seu, mesmo quando não sei. Rafael, lágrimas escorrem pelo rosto de Marina, caindo no papel e borrando a tinta. Ela pressiona uma mão contra a boca para abafar os soluços que ameaçam rasgar do peito. Dias passam, e a carta queima um buraco no bolso de Marina. Ela não consegue se obrigar a mostrá-la a Rafael. Não consegue encontrar o momento certo, as palavras certas. Ele observa Marina quando acha que ela não vai notar, com um olhar que é cada vez menos como curiosidade e mais como fome. Mas ainda assim, mantém distância. Os toques casuais que podem evoluir para algo mais são recebidos com retraimento sutil, porque ela não acha que possa recomeçar. Não acha que poderia suportar perdê-lo uma segunda vez. Então, uma noite, Luna está mostrando a Rafael seus tesouros mais novos durante o jantar. E é aqui que vou escrever todas as minhas histórias de lobo. Luna explica, virando para uma página fresca. Porque lobos são os melhores animais, que nem você, pai. Rafael sorri afetuosamente. Fico feliz que você ache, princesa. O olhar dele deriva para cima, encontrando o de Marina através da mesa, e seu sorriso persiste, caloroso. E de repente a expressão dele congela. O copo escorregando dos dedos. Rafael? Marina se inclina para a frente. Ele a encara. O rosto drenando de cor, olhos arregalados e desfocados. Pai? A voz de Luna vacila com preocupação. Você tá bem? Rafael não responde. Apenas continua encarando Marina com uma intensidade que faz a pele dela formigar. O que foi? Ela pergunta, levantando da cadeira. Ela se move ao redor da mesa, hesitando apenas um momento antes de tocar o braço dele. O primeiro contato deliberado que ela iniciou desde o retorno dele. Ele pisca rapidamente, foco retornando aos olhos enquanto eles se fixam nos dela. O que é? Marina pergunta novamente. Ele tenta falar, mas nenhuma palavra vem. A boca dele abre e fecha, os olhos nunca deixando o rosto dela. E justo quando ela se pergunta se deveria chamar um médico, ele sussurra. Sardinha. A respiração de Marina prende na garganta,
O que você acabou de dizer? O apelido dela, paira no ar entre eles. Há algo diferente no olhar dele agora. Algo que faz o coração dela acelerar com reconhecimento. Marina balança a cabeça, com medo de acreditar. Rafael? Ele alcança ela, mão tremendo, então hesita. Devagar, com cuidado doloroso, ele toca uma mecha do cabelo dela, torcendo-a gentilmente entre os dedos. O gesto é tão dolorosamente familiar. A mesma maneira que ele tocaria o cabelo dela no primeiro encontro deles, na cama, nas manhãs sonolentas quando acordavam entrelaçados. Não é mais Rosa, ele diz, voz rouca de emoção, lágrimas enchendo os olhos. Marina começa a chorar, lembrando do cabelo rosa que tinha quando estavam juntos. O que é? O que está acontecendo? Luna pergunta, olhando entre eles em confusão. Eu gosto, Rafael diz, ainda segurando a mecha de cabelo. Sempre gostei da sua cor natural. Culpa e vergonha cruzam suas feições e ele solta a mecha de cabelo como se queimasse. Ele abre a boca e Marina sabe. Ela sabe que ele está prestes a se desculpar. É a mesma expressão que ele vestia sempre que sentia que tinha exagerado, sempre que se preocupava que tinha machucado ela. A mesma expressão que ele tinha no dia em que ela contou que estava grávida. Antes que ele possa falar, Marina se inclina para a frente e pressiona os lábios nos dele. O beijo é desesperado. 7 anos de anseio despejados num único momento de contato. Os braços dele a envolvem imediatamente, puxando-a para mais perto, segurando-a como se nunca fosse deixá-la ir novamente. Luna grita, batendo palmas em deleite. Quando finalmente se separam, ambos respirando forte, lágrimas escorrendo por seus rostos, Marina segura o rosto dele nas mãos. Ela encara os olhos que assombraram seus sonhos por 7 anos, vê o amor e reconhecimento brilhando lá e sabe que de alguma forma, contra todas as probabilidades, ele voltou para ela. Seu pai está em casa, ela diz a Luna, os olhos nunca deixando os de Rafael. Ele finalmente está em casa. Fim. Se você gostou desta história, se inscreva no nosso canal e explore o mundo dos romances que transcendem a memória e o tempo.